Olá, bom dia pessoal! Bom dia você também apaixonado por motos. No ar, outra edição do nosso Momento Moto, o único programa 100% moto na TV brasileira e na América Latina. E já que você acordou cedo nesse domingo, vamos às nossas interessantes matérias e também às nossas exclusivas dicas de segurança. Confira aí! Cuidar preventivamente de sua moto é mais barato e impede aquelas falhas de funcionamento que sempre custam caro. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para nossa galeria. E no nosso Papo de Garagem de hoje, outro importante personagem do mundo das duas rodas. Quem é ele? Você já sentiu o guidão da sua moto estranho, puxando para um lado, para o outro, difícil de se manter numa linha reta? Se você já sentiu, ele pode estar com problema na caixa de direção. Fábio, por que a gente sente que a moto tem uma trepidaçãozinha, parece que ela tem vontade própria, ela vai para onde que ela quer? Sim, Dino. Essa diferença que dá na moto pode ser um monte de fatores, mas o principal deles é caixa de direção, rolamento gasto. Qual seria o provável defeito? Provável defeito, quando a moto está ocorrendo esse tipo de problema, pode ser caixa de direção. E o que tem que ser trocado? Os rolamentos da caixa de direção, a gente teria que trocar e substituir eles por novos. Olhei os rolamentos com problema, pode ter comprometido outra parte? Sim, Dino, a maioria das vezes estraga o rolamento, mas como é um conjunto, estraga também a pista, né? Ela fica com um calo central, é onde causa aquele desconforto na hora da pilotagem da moto. Trocada essa parte, a suspensão pode estar comprometida? Sim, Dino, essa parte é muito importante também. Verificar que, apesar que vai estar tudo desmontado, verificar também a suspensão dianteira e rolamentos da roda dianteira. O que acontece com o óleo especificamente da suspensão? O óleo da suspensão ele tem uma vida útil, né? E geralmente acaba no esquecimento das pessoas para fazer a manutenção desse item. Teria que ser trocado e feita uma limpeza na suspensão dianteira. Isso também melhora muito o conforto da motocicleta na hora de andar. Fábio, quais são os sinais comuns que eu estou tendo problema nesse óleo? Bom, os sinais são bem visíveis, né? É só reparar ali na suspensão dianteira, se tiver vazamento ali perto da bengala, no cilindro externo da suspensão dianteira, você vai perceber que já tem algum problema na suspensão. Uma vez arrumado tudo isso, que graxa que eu uso nesse rolamento? Olha, o ideal é usar uma graxa de boa qualidade, à base de molibdênio. Como é que a gente faz para uma moto nova não chegar a um estado crítico como estava essa? Sim, é respeitar as manutenções periódicas da moto e manter a caixa de direção sempre bem lubrificada e bem ajustada por um mecânico profissional.
Manutenção e economia de dinheiro somente aqui no Momento Moto, é claro. Fique aí, ainda hoje continua o nosso gostoso papo na garagem. E no próximo bloco, o Momento Moto volta em minutos, nem pense em sair daí, hein? Agora atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Cuidados ao mudar de faixa ou direção. Sinalize sempre com antecedência suas intenções com as luzes indicadores de direção ou gesticulando com o braço. A moto é mais frágil que qualquer carro, por isso não se arrisque. Só mude de faixa quando tiver certeza de que é possível. Em muitos acidentes estudados, os envolvidos alegaram que a moto surgiu na sua frente sem avisar. Os espelhos retrovisores mostram apenas uma parte do campo de visão. É prudente olhar para trás e confirmar se você poderá trocar de faixa com a devida segurança. Depois de realizada a manobra, agradeça sempre com pequenos, mas poderosos gestos. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Esse é o momento mais aguardado na nossa programação, a galeria de fotos. Isso porque aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Mas não envie só a foto da moto, nós queremos você com a moto. Lembrando que damos preferência pelas fotos no formato horizontal, que é o formato da sua telinha e fica mais bonito. Outra coisa que nos ajuda muito é nomear o arquivo da foto com o nome da pessoa que lá está. Assim nós não perdemos por aqui. Será que hoje é o seu dia de aparecer na nossa galeria? Vamos conferir. O Júlio de Tuiutaba, Minas Gerais, com a lambreta LI na sua garagem. Parabéns pela bem cuidada relíquia. O Paulo de Palhoça, Santa Catarina, retirando com o Sérgio Farias a Honda Africa Twin do Dorvalino Motos, logo após a trip pelo sul do país. A Daniela e o Adriano de São Paulo capital, com a Harley Davidson 883, neste passeio pela Estrada dos Romeiros. O Milton Kleber Filho, de Foz do Iguaçu, Paraná, com a BMW GS 1200 no Parque Nacional do Iguaçu e ao fundo o avião presidencial. A Andréa Luiza, de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, em casa com a Suzuki Red, ela que é apaixonada por motos. E essa patotinha que eu tanto adoro, apaixonada por motos, também faz forte presença no Momento Moto Kids. Em seguida, quais serão os bichos de estimação do dia na galeria Momento Moto Pets? Aguardamos a foto do seu amigão em cima da moto também. Confira aí. O Daniel Henrique, de Prata, Minas Gerais, positivo e operante na XJ6, na garagem de sua casa. A Ana Carolina e a Maria Heloísa, de Natal, Rio Grande do Norte, aproveitando pra valer o scooter X-Max 250 na garagem de sua casa. E o Bernardo, de São Bernardo do Campo, São Paulo, no encontro de motociclistas com seu próprio veículo, junto com o vovô Edélcio. O Luiz Paulo, de Paraty, Rio de Janeiro, passeando com o papai Frederico e a BMW F800. Família, adoramos isso aqui, hein? E a dupla dinâmica Eric e Victor, de São Paulo capital, curtindo com o vovô Carlos Alberto e a Honda Falcon. Que festa, hein?
E os nossos amiguinhos de hoje no Momento Moto Pet são o doguinho Toninho, do Pedro Ferreira, de Oswaldo Cruz, em São Paulo, e o dogão Ragmar, do Rodrigues, do Rio das Ostras, Rio de Janeiro, vigiando a motoca. Tá esperando o quê para enviar o seu amigão em cima da moto para nossa galeria? A moto mais aguardada de todos os tempos começa a chegar na rede de concessionárias Honda. A lenda do deserto voltou, melhor ainda. A nova Africa Twin vem com um inédito motor bicilíndrico paralelo de 1084 cm3. Mas o seu grande diferencial é o câmbio DCT. Seu sistema tem duas embreagens, cuja atuação acontece sem necessidade de qualquer ação do condutor. Você troca super rápido as marchas, igual aos carros esportivos. Essa tecnologia permite ao motociclista concentrar-se mais no trajeto, nos pontos de frenagem, nas acelerações e principalmente nas curvas. Agende o test ride em uma loja Honda Dream. Africa Twin, quem pilota uma vez, não larga mais. Agora atente às nossas dicas de segurança. Siga a gente e não se acidente. A lei da gravidade é implacável. Recomendamos 10 dicas simples para sua moto não cair. Evite colocar seu pé num buraco quando estiver parando. Não esqueça de colocar o apoio lateral ao estacionar. Não esqueça de voltar à posição recolhida antes de partir. Não desça da moto com o motor ligado, principalmente se estiver engrenada. Não dê partida na moto sem ter certeza de que destravou o guidão. Atente aos cardaços para não prenderem na alavanca das marchas. Não dê partida na moto sem ter a certeza de que tirou a trava contra rolos. Não monte na moto com calças muito apertadas. Não deixe o apoio lateral afundar em solo macio. E não ignore a areia que se acumula nas ruas um dia após uma enchente. Pilotar uma moto é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Aguarde, deixe a sua moto um pouco mais na garagem. No próximo bloco, o Momento Moto volta já já. Não saia daí. Nosso convidado de hoje é o Silvestre Pascoal. Paulistano, motociclista, comerciante, empresário, customizador, mecânico, ferramenteiro, apaixonado por Harley Davidson. Seu hobby, motocicletas e restauro de clássicas, mais conhecido como Louquinho. Louquinho, seja bem-vindo ao nosso Papo de Garagem. Muito obrigado pelo convite. O Louquinho é uma das figuras que mais tem história para contar que eu conheço do mundo das duas rodas. Uma verdadeira enciclopédia sobre esse nosso mundo. Ele é consultor do nosso livro Mototerapia e também do programa Momento Moto. Saudosismo do trânsito de São Paulo da década de 1970 é o nosso Papo de Garagem de hoje. Vamos começar com a leitura da página 25 do livro Mototerapia, Vencendo o Estresse sobre Duas Rodas, de minha autoria. Piloto motocicletas desde os 13 anos de idade.
E não se espante, na década de 1970 isso era bem comum. Eu tinha um barulhento ciclomotor PUC de 50 centímetros cúbicos, com banco rabeta, guidão morceguinho e escape dimensionado, e com ele levava caixas de folhetos para serem postados no Correio Central de São Paulo. Imagine só, eu já fazia serviços de motofretistas naquela época, mas era tão divertido que nem parecia trabalho. Um dia fui pego em um comando policial na rua Líbero Badaró, centrão de São Paulo. Naquela época, o que hoje conhecemos como blitz ou comando era chamado de trânsito. E os policiais eram conhecidos como bem-te-vis. Tínhamos verdadeiro pavor de sermos pegos, já que não possuíamos a tão sonhada habilitação. O bem-te-vi que me parou estava muito bravo e me perguntou se eu sabia que estava errado. Claro que eu sabia, mas tentei justificar que aquela motinha era apenas uma bicicleta com motor. Mas quando ele viu a minha idade na carteirinha da escola, pois com a minha estatura eu parecia ser bem mais velho, e que o ciclomotor não era emplacado, vociferou. Como vou te multar, seu moleque folgado, se nem placa esta moto tem? Moto não, seu guarda, isso é um ciclomotor, respondi, com ar de inocente. E estou trabalhando. Se ficar sem ela, vou ser despedido e minha mãe me mata, tô ferrado. Ele disse então, com um tom bem compassado e bem claro, suma da minha frente! Mais que depressa subi na pequena PUC e saí acelerando, deixando nos ouvidos dele o ronco estridente do escapamento dimensionado e muita fumaça. Como você ouviu, Silvestre, eu acabo de relatar que na década de 1970 eu fui pego com uma PUC, muito parecida com essa. Como é que era o trânsito naquela época? O trânsito era muito tranquilo. O glamour era o seguinte, você vai lembrar disso, você lembra. Você quando cruzava com outra moto, acendia o farol alto e o baixo e buzinava, levantava a mão. Era uma arrepia falar agora. Companheirismo de verdade. Quando furava um pneu, quebrava muito corrente, porque as correntes não valiam nada e ninguém tinha dinheiro para trocar uma relação, você sempre encontrava o cara com a corrente quebrada. Então, você parava, ia socorrer o cara, você não ia trabalhar. Seu patrão ficava sem você, porque você ia ajudar a consertar o pneu, ia ajudar a arrumar a corrente do cara, a gente guindava a motocicleta, levava o cara para uma oficina e era muito unido o pessoal, era muito 10. Pô. E qual que era o nosso maior medo? O maior medo era o trânsito. O trânsito era o terror. O trânsito era muito difícil o trânsito. O trânsito chegava, pegava sua motocicletinha, jogava em cima do caminhão, você chorava. Você não tinha o que fazer, você não tinha defesa. Os caras levavam embora e você ia embora a pé de ônibus. Como é que se chamavam os guardas daquela época? Bem-te-vi. Eles usavam uma Suzuki TS 250 e elas eram amarelas. Assim como o Fusca da época. Exatamente, e daí porque era amarelinha, bem-te-vi, que a gente não tinha nada de bem-te-vi, era muito ruim ter visto aquele cara lá. Silvestre, na época eu tinha uma PUC, era um ciclomotor pequeno de 50 centímetros cúbicos. Como é que eram as motinhos na nossa época? A PUC era uma porcariazinha que vinha da Áustria, mas era muito resistente. Era o único ciclomotor que prestava, porque as outras eram Garelli, Mobilete não tinha ainda não. Uhum. Mobilete foi aparecer lá por 75, mais ou menos. Primeiro chegaram as Laviletes, aí a Caloi pegou e comprou a licença e nasceu o Mobilete para nós aqui. Mas a PUC era um monstrinho da época, porque ela conseguia subir a subida sem precisar pedalar. Vocês não sabem como era difícil comprar uma dessa. A gente fazia economia de mesada, né? Pô, ia no MAP, fazia um carnê desse tamanho, tinha que mandar a mãe levar a escritura da casa para poder fazer tudo. Chegava lá, o cara não aprovava a ficha, porque você não trabalhava, você não tinha emprego, como é que você queria pagar? É isso aí. Papo com os amigos sempre é gostoso. Estamos preparando uma lista de convidados que também são antenados no mundo das duas rodas e teremos muitas histórias para contar. Uma pena, mas o Momento Moto chegou ao final. Agora você tem a opção de nos seguir lá no YouTube. Domingão de Sol, pegou estrada, perdeu o programa? Não tem problema. Assista a gente lá a qualquer hora do dia ou da noite. Basta digitar Momento Moto.
Só não se esquece de se inscrever, de dar o seu like para turbinar e ajudar o canal e acionar o sininho, assim você não perde nenhuma atualização. Agora, se você é como eu, antenado 24 horas por dia no mundo das duas rodas, me segue lá no Instagram, digite Dino Momento Moto e por lá sempre dá para falar comigo. Aproveita agora que você está aí com o seu celular na mão. E não esqueça de enviar a sua foto dos seus filhos ou dos seus pets pelo nosso site momentomoto.com.br. Mas tem que ser por lá, porque além de ter um passo a passo super fácil, você precisa autorizar o direito do uso da sua imagem. Afinal, você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. E como segurança nunca é demais, anote aí mais outra dica simples, mas que poderá salvar a sua vida. Vale lembrar, toda atenção ao frear. A 100 km por hora, a moto freia em mais ou menos 35 metros, mas na chuva ou terreno arenoso, essa distância é bem maior. Pilote na paz e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto.